Versículo 6 diz assim, 2 Timóteo 2. E por essa razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Al, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Al não nos deu espírito de covardia. Então, quem é o dom? O dom de Al. Sejam imergidos em Al Shamastia para perdão dos pecados, sepultamento do ano, e recebereis o dom de Al. Não é o espírito do Criador, é uma extensão, é o espírito da parte do Criador, inteiro. Então, a mesma divindade do Pai vai passar para nós por meio do seu Filho. É o espírito de seu Filho. E nós temos essa experiência. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, queridos, eu vou ler aqui versículo 6, 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim. Por essa razão, torna a lembrar-te que mantenha viva a chama do dom de Al que está em você, mediante a imposição das mãos. Pois Al não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Salvador, nem de mim, que sou o seu prisioneiro, dele. Mas suporta comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder eterno, que nos salvou, que nos chamou, chamado de quando? Depois de salvos, com uma sagrada vocação, não em virtude das nossas obras, não tem nada a ver isso aqui, mas por causa da sua própria determinação e benevolência. Esta benevolência nos foi dada em Al Shamastia, desde os tempos eternos. Peraí, aqui é uma questão de interpretação. Como a gente corrige isso? Quando a gente vai para outros pontos. Por exemplo, é vontade do Criador que todo homem venha a ser salvo. Então, se já nos é dado desde o tempo antigo, está dizendo que ele já tinha criado essa situação e já estava ali tudo feito para nós. É isso que dá a entender, não é isso? Não é isso que dá a entender? Não é interpretado assim? Mas não é. Qual é o projeto antes da fundação do mundo? Qual foi o primeiro projeto do Eterno? Qual o princípio de toda a sua criação? Yalcha. E o que é que nós vamos receber? Yalcha dentro de nós. E esse Yalcha dentro de nós, o espírito dele, o primeiro Adão, tudo que nós herdamos do nosso pai, a genética, da queda dele com Eva e a serpente lá no Éden, que ali não é frutinha, não é maçã, coisa nenhuma, ela é sexo mesmo. Que nos salvou e nos chamou com uma sagrada vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e benevolência que nos foi dada em Al Shamastia, antes dos tempos dos séculos. Esse, antes dos tempos dos séculos, carne e sangue não herda, mas o espiritual herda. Cada um espiritual está dentro de nós. Então, quando isso for absorvido por aquilo que é incorruptível, for revestido da imortalidade e da incorruptibilidade, então vai cumprir-se toda a palavra. Nós iremos triunfar na morte e sobre o pecado. O que aconteceu com Al Shamastia. Tudo que aconteceu com ele vai acontecer conosco. Então, esquece as riquezas desse mundo aqui. Isso aqui não tem mais nada para ninguém. Esquece. Os apóstolos morreram pobres e a gente pode viver feliz, em paz e com o nosso pensamento inteiro voltado para o céu, aguardando a hora da nossa redenção. A transformação, nós vamos ser revestidos, nós vamos ter a essência dele dentro de nós e vamos viver eternamente. É isso que ele tem para nós. Aí sim, mas esse evangelho barato que está aí, que veio para nós, pode esquecer. Pode esquecer. Então, aqui, só concluindo aqui, o 9, você vai ler o 9 aqui, tá bom? Que nos salvou, ó, a ordem, nos salvou. Quem é salvo é porque já foi justificado, certo? Já é uma pessoa justa. O justo é porque é salvo, justificado. Nos salvou e nos chamou com uma sagrada vocação,
não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e benevolência, que nos foi dado em Yahshua Mashiach antes dos tempos dos séculos. E que é manifestado agora, está vendo? E que é manifestado agora, pela aparição de nosso Salvador Yahshua Mashiach, o qual destruiu a morte e trouxe a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E por que nós somos filhos de Abraão? Agora a gente já vai para uma outra questão. Depois nós vamos lá para Romanos de novo, para trabalhar mais essa questão do Espírito. Irmão João, você queria falar? Não, Paulo, acho que eu expliquei, que ele todos teve tudo de conhecimento que teve antes. Porque Paulo era uma pessoa bem. Se tinha alguém que dava de lavagem de lição mesmo na turma dele, até na idade dele, né? Era ele, né? Ele tem muito conhecimento, muita sabedoria, né? E além disso, Paulo era uma pessoa rica, ele tem riqueza. Então ele logo investigou pelo conhecimento da verdade, né? Quando foi da Calvário, a partir do momento ali. Então ele optou por Estevão, aquelas coisas, ele falou tudo. Né? Então ele optou por nem casar para ter essa facilidade de levar a verdade. Né? Que nada pudesse. Ele já era salvo, né? Mas ele dizia para todo mundo correr atrás da coroa. Né? Aí no final ele diz: combati um pouco da barra, guardei a terra, né? Agora só resta a coroa da justiça. Mas por que muitos irmãos ainda estão correndo atrás da salvação? Já são salvos. Muitos evangélicos têm dúvida da salvação. Aquele Silas Malafaia lá, André e outros, você vê que começaram lá embaixo. Só que eles chegaram no topo que eles chegaram por causa de aceitar essa oferenda. Que o próprio Satanás ofereceu, sendo que já voltou tudo para aí nós. Aí é o Mashiach, que é filho, né? Então, você vê, ele não aceitou, né? Entendeu? Então, eu falei com os irmãos, por que vocês ficam se matando aí? Pensando amanhã, cara, né? O negócio é ser diadeiro. E hoje, com o está selado no Espírito, está selado. Tudo que o diabo pensa que está na mão dele, está tudo na nossa mão. Eu duvido que algum outro tempo eu poderia falar isso que eu falo hoje. Eu tenho certeza que o meu está guardado. O diabo não toma uma reunião. Paulo, o meu está guardado. Quando a pessoa chega ao conhecimento, ele anseia muito embora daqui. Né? Ele anseia, né? Porque sabe que aqui realmente só sofrimento. E agora, a pior de todas as aflições é quando o ser humano traspassa a si mesmo, correndo atrás de riquezas. Toda vez que ele chega ali, ele pode recuar e ficar com o eterno, ele prefere se traspassar com muitas vezes, se sente dor, com muitas dores, rejeitando os tesouros espirituais pelos tesouros materiais. Se traspassa, ele sabe que está doendo, mas ele quer desfrutar das riquezas da terra. Então, irmãos, primeiro, que não era para nós viver só 80, 70, 90 anos. O diabo conseguiu corromper isso aí. Outro, não era para nós ter doença nenhuma. Uma das outras coisas que é triste de falar, mas eu não vou nem falar. Lá no final eu falo, tá bom? Vamos lá. Leia aqui o versículo 9 mais uma vez. O 9 e do Provérbios. Que nos salvou e nos chamou, com vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Essa graça que nos foi dada em Yahshua, antes do tempo eterno, foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, Yahshua. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então, se a morte veio por meio de um homem, por meio do pecado que passou a todos o mundo, por meio do pecado entrou a morte, eu sou honesto, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo. Mas você não venceu a morte, meu amigo. Se você não aceitar Yahshua Mashiach, se você não aceitar a verdade,
e não abrir seu coração para Yahshua Mashiach, você está dizendo que você quer a morte. A morte não veio do Pai. E automaticamente, sendo assim, você pecou. E é verdade quando a Escritura diz, por isso que todos pecaram. Eu não bebo, não fumo, não adultério, não caminho, não. Entende? Então, quem tem Yahshua Mashiach? Tem. A não ser que você não acredite que ele veio. Aí você está errado. Mas se você acredita que ele veio, no final também eu fico para contar para vocês uma visão de um arrebatamento. Tá bom? Para edificação dos irmãos. Para edificação dos irmãos. Tá bom? Então vamos para Gênesis capítulo 22. Silvio, me ajuda aqui. Deixa eu ver aqui. Gênesis 22. Quase que eu cheguei lá, né? Versículo 12. Leia, irmão. Como é que é o nome? Clodoaldo. Leia, irmão Clodoaldo. Versículo 12. Leia. O anjo disse, não atentas a mão contra o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que temes a Yahweh, tu não me recusaste teu filho. Teu único, né? Caso é até o 12 mesmo, então ele fala no final até o teu único, né? Isso está lá de tempo. Você me dá para mim? Posso levar? Pode. Você é isso que Abraão fez. Ele não negou o filho dele. Quando ele diz, não estendas a mão sobre o menino, se o anjo não fala isso, ele ia matar. Ele ia matar. E se a fé de Abraão não fosse verdadeira, não tinha rompido as barreiras espirituais, não tinha chegado no trono. O que fez o anjo vir bradar do céu para com Abraão foi a fé dele. E o que Yahweh chama Abraão? De amigo. Por quê? O mesmo sentimento do pai, Abraão fez. E Yahweh sacrificou o seu filho. Porque ele deu o filho dele. Abraão ia sacrificar o seu próprio filho. O que o Criador fez. Então, se o anjo não brada aqui na hora, ele ia matar o filho dele. E o que fez o anjo bradar? O anjo não brada sozinho por conta própria, recebe ordem. Principalmente esse anjo aqui que é o particular de Yahweh. Esse anjo aqui é o anjo de Yahweh. Esse mensageiro aqui é o próprio Mical, que é o próprio Yahweh, filho do Eterno. E quando as pessoas viam ele, pensavam que estava vendo até o próprio Criador. O pai de Sansão, Manoá, e a sua esposa, quando viram ele, disseram, nós vamos morrer porque nós vimos o Criador. Aí a mulher, calma, depois de tanta promessa que ele fez para nós, você acha que nós vamos morrer agora? Entendeu? Eles pensavam que era o próprio Criador, porque é assustador ver. E realmente é assustador ter uma visão. Sei que pode esquecer sua carne. Esquecer. Terrível. Então, no versículo 15, diz assim, o 13, diz assim, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Mas precisava estar escrito assim, em lugar de seu filho? Ele precisou de um sacrifício. Mas a fé dele não já tinha feito? Não tinha? Já não está imputado, não está estabelecido, ninguém pode lutar. A fé de Davi, ele derrubou Golias, fez um monte de coisas para o Eterno, várias vitórias Davi teve, mas a fé de Davi não tira ele de debaixo da lei. Nenhum ser humano é justificado pela lei. Certo? Mas Yahshua Mashiach é incrível, ele fez coisas extraordinárias. Quando nós olhamos Moisés que trouxe a lei, nem a fé de Moisés tira ele de debaixo da lei. Nem Sadraque, Mesaque e na fornalha, nem Daniel na cova dos leões, na fé dele não tira ele de debaixo da lei. Por quê? Porque essa fé de Abraão já era algo que tinha que se concretizar por conta de uma promessa feita lá no início. Ele ia fazer uma descendência numerosa. Então ele vem
e sela essa promessa, neste momento deste ato aqui. O Espírito que entrou aqui na fé de Abraão é exclusivo. Não entrou em nenhuma outra fé. Até mesmo quando Abraão deixou a terra dele, a parentela dele, foi para uma terra que ele nem conhecia, só pela fé ele foi. Chegou lá que ele foi saber qual era a terra. Não é essa fé. Nem a fé de quando também ele recebeu a promessa, quando ele creu, quando Sara creu que eles iam ter filho. Não foi nem essa fé. Mas essa fé é uma fé exclusiva. Por quê? Porque aqui entrou o Espírito da vida de novo. Entrou a árvore da vida de novo. Entrou a vida que Adão e Eva tiraram de nós. Entrou ali na fé de Abraão. Por isso que todos, o justo vai viver da fé. Essa fé é o Espírito de profecia. Essa fé é a árvore da vida. Essa fé é Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach, ele é o centro de todo o Evangelho. Ó. Ele é o verdadeiro pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é a porta, ele é a rocha, ele é a pedra de esquina, ele é o sumo pastor, ele é o sacerdote, sumo sacerdote. Ele é tudo. Ele é o fundamento que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Tem que edificar em cima desse fundamento. Ele é tudo. Ele é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo. Então, o Espírito da vida que saiu de Adão, que foi tirado, que entrou a morte, entra ali na fé de Abraão. Por isso que todos que são emergidos e selados no Espírito é mais do que pelo sangue, descendência de Abraão. E você pode ser descendente de Abraão, legítimo no sangue, mas se tu não for emergido, tu não vai ser descendente de Abraão. Porque o descendente de Abraão é um só, não é muitos, dizendo que é não. Qual o orgulho do judeu? Nós somos filhos de Abraão, não é o que João Batista falou. Não presumais de vocês mesmos, que basta dizer que sois filhos de Abraão. Em verdade vos digo, que até destas pedras e algo pode suscitar filhos de Abraão. As pedras são gentios. Então é mais do que pelo sangue. É vida, é fé, é o Espírito da vida. Entendeu? Então os judeus não creem nisso. Os pastores dizem que nós estamos assim, tem exceção. Os pastores dizem que nós somos desigrejados. Deixa eu dizer. Deixa. Não vamos saber. Não é multidão que vai ser arrebatado mesmo. É pouquinho. É bem pouquinho. Não é muito. É pouco. Não é como ele disse que vai cair aqui, não. Vai carro, vai bater em céu, de moto, não sei o que, navio vai afundar, você. Não é nada disso. É pouquinho. Bem pouquinhos que vão ser arrebatados. Só os selados. Só selados. O Eterno não vai deixar de honrar Abraão para honrar qualquer um, porque abre a boca e fala o que quer e diz o que quer. Sai gritando. Tem medo de sim. Isso aí para mim me assusta muito. Vamos lá para o 15. Gênesis 12. Então o anjo do Eterno bradou a Abraão pela segunda vez dos céus. O anjo do Eterno. E ele é o mensageiro particular, ele diz assim. E disse, por mim mesmo jurei. Por mim mesmo jurei. Quem é que vai anular uma coisa que o Eterno... Ninguém. Por mim mesmo jurei, diz o Eterno. Isso era o mensageiro, não era nem o Eterno, porque o mensageiro do Eterno falou para falar. Imagina se o Eterno vier, quando ele disser assim, ó, eu ainda não fui não, agora aperta os cintos aí que chegou o tempo, agora é minha vez. Quando ele falar isso, vamos. Jurei por mim mesmo. Por quando fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. 17. Que deveres te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá as portas dos teus inimigos. E em tuas sementes serão benditas
todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia. Vamos entender se Maria tinha expectativa disso, se eles estavam aguardando. Zacarias, pai de João Batista, o próprio João Batista, para a gente entender a mente de Paulo, as palavras dele, para a gente saber se Paulo foi no paraíso ou não, se o evangelho é criado pelo Vaticano, né, que estou dizendo que é criado pelo Vaticano, né? Vamos ver se é, vamos ver? Vamos ver se o Vaticano vai criar um negócio desse aqui que arrebenta com eles próprios. Quando você acha a interpretação verdadeira, isso que tem, aqui é a escola de bruxaria e feitiçaria que tem, chama-se Igreja Católica. Nunca vi igual ela, nunca vi. Isso aqui está além demais, Bíblia, né? Está sabendo demais das coisas. Aí você fica querendo falar para as pessoas não entendem o que você está falando. Os pastores falou. O eterno, não as pessoas, mas ele odeia a Igreja Católica. Não deu um mínimo do nada a Igreja Católica. Não, vamos lá para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 46. Vamos lá. Lucas 1, versículo 46. É porque os pastores têm medo de falar, têm medo da Igreja Católica. Têm medo de falar a verdade. Jesus Cristo é filho de luz que regressa do inferno. Jesus Cristo é a própria besta. É brincadeira falar isso? Agora me peça um entendimento que eu lhe dou, que eu não vou deixar você ficar boiando assim, Jesus Cristo é a própria besta da Igreja Católica. A besta não tem poder para vir à terra, mas vai vir. Cadê o berço dele lá? Até no planejamento lá, eu não sei se o irmão Sebastião mostrou um vídeo, mas tem um vídeo nosso que escancar. Você mostrou um vídeo? sonhos que Não. Vamos lá. Versículo 46 de Lucas, capítulo 1. Diz assim: Olha, fala para mim quando é que uma pessoa faz um cântico desse aqui, ó. Olha só. Disse então Maria: minha alma engrandece ao Criador, e o meu espírito se alegra em Iá, o meu Salvador. Quem é o Salvador? Iá. Não. Iá, o meu Salvador. Qual é o nome do Filho do Eterno? Iá. Que significa o quê? Iá, salvo. E o que Maria disse? Iá Salvo. é o Salvador. Quem é o Salvador? O Pai. O que fala lá em Joel, capítulo 2, 32? É dizer que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Nós vamos para a profecia, com a profecia até lá. O significado do nome de Yahshua é Yahweh, salvo. Yahweh é a salvação. Yahweh é o Salvador. Pronto. Aí como é que nós vamos invocar o nome do Eterno falando Jesus, não? Não tem o nome grego, o nome hebraico mais antigo, dos cartas das antigas. Qual o som que sai da garganta da criança? E do leão? Não, lindo. E da baleia? E do jumento de burro, você já viu? Para quem não quer aprender, aprende pelo menos com o burro, que é a sua entrada. Não, você não entendeu. Se não quer aprender com o leão, com a criancinha, uma baleia, aprenda com o burro. O burro, ele ensina a soletrado. Como pode? Como pode? Não, é O gato também. Chega próximo, né? O gato. O leão é perfeito, né? Então vamos lá. Tudo nas escrituras. A igreja de Filadélfia, ela persevera, né? Ela guarda a palavra da perseverança. Como vocês acharem a Filadélfia, vocês já disse que nós estamos caçando ela. Enquanto nós não achamos, nós vamos estudando. Nós às vezes se reunimos para começar a reunião de estudo mesmo, 2 horas, e a gente bate 6, 6h30, 7 horas da noite, estudando. Mas não é só, é todo mundo tem que entender. Entendeu? É minucioso. Irmão, olha, eu agradeço. Só um pouquinho, eu lhe agradeço, né? Porque tem pessoas que estão estudando. Vários irmãos que estão aqui estudando minuciosamente.
Então, lá onde você estiver cuidando do rebanho do Eterno, o Eterno possa lhe iluminar, lhe capacitar, colocar a pessoa do seu lado para lhe apoiar. Não se sinta sozinho no momento que você decidir qualquer coisa. A gente está aqui porque nós entendemos que uma pessoa enviada do Eterno é o descendente de Abraão e é das promessas. A gente tem entendimento profundo disso. Viu? Então, lá onde você estiver, não se sinta afrontado ou desamparado. Lembra que você tem irmãos aqui que está com você. Eu estou lá em São Paulo, mas tem um número de irmãos lá que está com você também. Seja qual for sua decisão, de estar lá dentro para trabalhar para o Eterno ou para sair para combater juntamente conosco. E nós estamos levando nossas surras também. E não é lapadinha pequena, não. Viu? Então é isso, irmão. Obrigado, que Deus abençoe. Sua vida e toda a sua família. Não, tudo bem. Como diz Paulo, né? Os últimos pouco, mas por exemplo, é verdade, falar para você. Quando tem que estar junto, se eu não vou me separar, um prazer conhecer vocês, tá? Assim seja. Assim Mas era isso que você ia falar para nós? A vida sua, eu estou vendendo também. Tudo bem? O Eterno abençoe. Eu pregava lá, eles convidavam. Eu sou um amigo, vai entregar. Aí eu comecei a entregar lá. Aí você vai saber agora se você vai ser um amigo mesmo. A turma prega da seguinte forma: que o batismo de João é da água, certo? E o de Alcha é no espírito e no fogo. Mas o que diz aqui? Mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho ideal contra si mesmo, não sendo batizado por ele. E o que diz aí, o 30? Os fariseus e os legistas, porém não querendo ser batizados por ele, aniquilaram para si próprio o desígnio de Yahvé. E aqui diz o quê? Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Yahvé para eles, não sendo batizados por João. Tá. Vamos lá para Mateus 3. Mateus 3 de novo. Vamos lá? Mateus 3, 7. Vamos ler. Mateus 3, 7. 8 e 9. Mateus 3, 7, 8 e 9. Leia, irmão. Vou usar a mão. Leia. Do 7? 7, 8 e 9. Aqui, ó. Como vistes, muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo disseram: raça de víboras, quem vos enviou a fugir da ira que está para vir? Produzi então fruto digno de arrependimento, e não pensei que basta dizer: temos por pai a Abraão, pois eu vos digo que mesmo desta pedras Ial pode suscitar filhos a Abraão. Tá. Então eles eram filhos de Abraão. E João Batista chama eles de raça de víbora, ou seja, filhos da serpente. Eu posso chamar um filho de Abraão? Aí não dá. Aí fala lá em Lucas 7, 30, que esses fariseus aqui rejeitaram o propósito do Eterno, rejeitando o batismo de João. Aí diz que o batismo de João era um batismo de arrependimento, que não tinha valor nenhum, que era nas águas. O que vale é o de Alcha, porque é no espírito e com fogo. Aí eles diz que água não tem poder para perdoar pecado. Não tem poder para curar ninguém. Ele diz isso. Abre em 2 Reis. Lê. 2 Reis, capítulo 5. Abre aí. 2 Reis, capítulo 5. Lê aí. Naamã, chefe de sacerdote do rei de Arã, Escute. gozava de grande consideração e prestígio junto de seu senhor, pois foram por meio dele que Ial considera a vitória aos arameus. Mas esse valente homem era leproso. O 7.
Ora, os arameus de uma incircuncisão tinha levado o 7. Versículo 7. Ao ler a carta, o rei de Israel rasgou suas vestes e disse: acaso sou eu o Deus que possa dar a morte e a vida para que esse me mande um homem para eu curá-lo de lepra? Vê-se-lhe bem que ele anda buscando pretexto contra mim. O 8. Mas quando eu, Eliseu, homem de Ial, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que rasgaste a veste? Que ele venha a mim para que saiba que há um profeta em Israel. Aleluia. Naamã chegou com seu carro e seus cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. O que Eliseu fez? Este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes. Irmão, presta atenção. Irmão, presta atenção. Olha o que Eliseu fala. O 10. Ó. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aí. Não foi nem o profeta que foi. Você sabe o que aconteceu com Naamã? Eu vou ler o 11 para você ver. Ó. Mas Naamã ficou indignado. Vai vendo. E saiu dizendo: estava certo de que ele sairia para receber-me, né? Invocaria de pé o nome do seu Criador. O seu Criador moveria a mão sobre o lugar afetado. Queria que passasse a mão e tal. E me curaria da lepra. Ele foi atrás, miserável, doente, fedido, que um leproso desse aí estava fedido, né? Lá não tinha ar-condicionado nessa época para estar andando assim, não. Então, suado, andando de cavalo, pensa na fadiga. Fedido. Aí queria que o profeta saísse, invocasse o Criador e colocasse a mão na lepra ainda. E a cura, né? E arrogante. Ainda queria que a cura fosse do jeito dele. E Eliseu fez o quê? Só mandou o mensageiro. Mergulha 7 vezes. Eu vou ler aqui para vocês verem o 12. Olha o que ele vai falar. Não são os rios Abana e Fartá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Vai vendo. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Por que será que Eliseu falou assim, Geazi, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes? Eliseu, como era profeta, acertou logo, foi bem na espinha. Falou, tu não tá leproso, não é só por dentro, não é por fora, não é por dentro também. Por dentro também. Aí, o 13. Mas seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, tu não faria? Quanto mais quanto ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem do Criador e foi purificado. E a sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Quando a pessoa entra nas águas, Nicodemos, João capítulo 3, e Alcha, falando com Nicodemos: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E aqui o camarada saiu como uma pelinha de criança. Nasceu de novo ou não? Vamos ver se ele mudou depois que ele saiu das águas. Vamos ver se aconteceu alguma coisa por dentro. Vamos ver. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem do Criador. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que há um homem do Criador em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Mudou. Se ele tivesse vivo, ele estava rindo até hoje. Quem mais agradeceu, eu acho que foi a família dele, principalmente quem dormia com ele. O bicho era fedido. Então, quem rejeita a imersão? Se ele rejeitasse a imersão do profeta, ele ia estar doente. E fazendo todo mundo à volta dele doente. Tem gente que é assim, rejeita a imersão,
que não é uma palavra de um profeta, é um propósito do Eterno, uma promessa do Eterno feita a Abraão, sai falando qualquer besteira e passando a lepra para todo mundo, e a gente vai chegar perto de algumas pessoas para falar sobre a imersão, chega fede. A gente sente o fedor quando abre a boca. Vocês saíram do sistema religioso e estão trazendo suas práticas. Tudo igual papagaio, não traz revelação nenhuma. Só repete. Me prova que não existe imersão. Me prova. Aleluia. Me prova. Colossenses 2, versículo 11 e 12. Vamos ler. Você pode ler, irmão? Colossenses eu acho mais para trás, viu? Achou aí, irmã Silvia? Isso. Mais para frente, depois de Filipenses. Colossenses 2, 11 e 12. Leia. 11 e 12. 11 e 12. Leia. Aqui, já vai. Nele foste circuncidado. Presta atenção, vai. Nele foste circuncidado por circuncisão, não feita por mão de homem, mas pelo desvestimento. Não, lê com calma. 11, com calma, vai. Nele foste circuncidado por circuncisão, não feito por mão de homem. E o que mais? Mas pelo desvestimento da vossa natureza carnal. Tá. Ele está falando assim, ó. No qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne. Não é aquela circuncisão que a lei pede, de ir lá no órgão do homem lá e tirar uma pelezinha, com 8 dias de nascido, né? Seguindo a ordem da lei. Essa circuncisão declara que a pessoa é do Eterno. Se alguém quisesse ser do Eterno, tinha que ser circuncidado e obedecer às leis e viver, e pronto, adotar ali as leis, a Torá. Então já era circuncidado, já pertencia ao Eterno. Sem a circuncisão, não tem. Então ele está dizendo aqui, ó, no qual também está circuncidado, não com a circuncisão feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão do Mashiach, sepultados com ele no batismo, nele ressuscitareis pela fé no poder de Yahvé, que o ressuscitou dos mortos. Agora leia você o 11 e o 12. Leia você o 11 e o 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Yahvé, que é o despojar do corpo da carne. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Pronto, acabou. Quando nós somos sepultados, por que 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, melhor dizendo, 1 Pedro 3, 20. 1 Pedro 3, 20. Leia aí, meu irmão. Isso. Aí, vai. A saber, aos que foram. 1 Pedro 3,20? 3,20. Ao saber, ao que foram incrédulos, outra hora, nos dias de Noé, quando Iau, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 foram salvas por meio da água. E aquilo que lhe corresponde é o batismo, e agora vos salva. Foi salvo por meio da água. Aí o que ele vai falar também, para dar mais uma lição que não é da lei, continua lá no 21. Aquilo que lhe corresponde é o batismo, que agora vos salva, não aquele que consiste na remoção da imundície do corpo. Tá, mas lê o 21 aqui nessa versão, para ficar claro. Lê. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Continue. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de algo. Pronto. Tenha na sua consciência que é um compromisso, uma boa consciência, tem que ter isso. Não é chegar e dizer, não, eu tomei banho. Ele está dizendo aqui que você não tomou banho, não. Você não foi tomar banho, não. Tomar banho, você pega uma bucha, um sabão,
entra para debaixo do chuveiro, no rio, numa bacia, seja o que for. Você se lava. Mas esse ato é um sepultamento que representa o dilúvio. O que aconteceu no dilúvio? A arca, quem estuda sabe, que representa Yahshua. Então, quando você é imergido, você sepultou o velho homem. E nasceu uma nova criatura, a natureza adâmica, com falso nome. Você não corre o risco de ir mais após outros. Não vai mais após outros. Você sabe a verdadeira interpretação. E você recebeu a promessa de Abraão, o selo da justiça. Aí ele diz, não, a gente é batizado na morte dele pela fé. Você vai passar na frente de Abraão? Ninguém passou, você vai passar. Você é pai de Abraão? Quer ser irmão de Abraão e meu tio? Cai fora. Só mentira, minha irmã. A fé de Abraão está imputada, estabelecida. Nela passou o Espírito da vida. No caso, seria Yahshua, tomando como ele é o último Adão, a posição do primeiro Adão. Só que ele foi cuidar de outras coisas maiores do Pai. E ele passou a vez para Abraão. Então, Abraão é o nosso pai. Por que ele é o nosso pai na fé? Porque a fé de Abraão nos tira de debaixo da lei. E aí, agora nós vamos ler Gálatas, capítulo 3. Tudo bem? Então, para quem quer dizer que a água não tem poder para tirar pecado, não tem poder para curar uma pessoa, eu quero saber se Naamã não foi curado por dentro. Foi curado por dentro. Se você continuar lendo, você vai ver. Ele insistiu. E Eliseu disse, eu juro pelo nome do Eterno, que eu não vou receber nada teu. E Geazi, quando Naamã estava indo embora, Geazi foi lá e mentiu para ele, mentiu para Eliseu e ganhou algumas coisas de Naamã. Aí o que aconteceu com ele, né? Aí o que aconteceu com ele? Levou a lepra de Naamã. Entendeu? Bem lembrado, você conhece, né? Então vamos lá. Então vamos lá. A água não tem poder nenhum, mas quando o profeta manda, a coisa acontece. Ó, Moisés ordenava que a água virava sangue, virava. Quem despreza o profeta vai pagar o preço, está rejeitando a palavra do Eterno. Moisés tocou na água, o mar se abriu. Moisés tocou na água, o mar se fechou, matou os inimigos tudo. Matou tudo. 1 Coríntios capítulo 10 fala assim, não quero, irmãos, que ignoreis uma coisa, mas os nossos pais todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, com o batismo. Se eles foram batizados na nuvem e no mar, por que nós não podemos ser? E outra, 2 Reis capítulo 2, Elias tocou com a capa dele no Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu. Eles atravessaram. Chegou lá na frente, Elias foi arrebatado, Eliseu pegou a porção dobrada do espírito dele. Voltou com a capa de Elias, tocou no Rio Jordão e disse, cadê o Ial de Elias? O Rio Jordão se abriu de novo. Até aí tá bom. Bonita história, né? Agora explica para mim como é que você faz um machado flutuar do fundo da água com um pau, jogando um pau assim na água. Explica para mim. Porque quando o Eterno manda, a água obedece. Em Isaías capítulo 1 fala que o jumento conhece a sua manjedoura, o boi. Ora, no dilúvio o Criador falou, ó, entra aí vocês animais, mas só vai entrar 2 de cada espécie, viu? Pode ter 100 leão macho, 100 leoa, mas só vai entrar 2 de cada espécie. Os animais obedeceram. Agora, na palavra do Eterno, um monte de bicho bruto, leproso, arrogante, querendo dizer que nós estamos nas práticas da religiosidade, como se nós não tivéssemos a revelação do Eterno. Então, tudo leproso, irmão, tudo leproso. Porque Romanos capítulo 6 mostra que acontece esse sepultamento. Romanos capítulo 6 mostra. E o que aconteceu no dilúvio? Morreram. Quem entrou na arca? Salvo. Vamos lá para Romanos capítulo 6? Não, Romanos capítulo 6, depois a gente vai para Gálatas capítulo 3. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Yahshua Mashiach, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Yahshua foi ressuscitado dos mortos
mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição, pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. O último 6, né? Isso foi 7. Tá, pronto. Então o corpo do pecado é desfeito. Então por que é um símbolo, o dilúvio? É um símbolo do batismo que agora nos salva. Porque um vai morrer. E quando nós sepultamos o velho homem, nós entramos na arca, recebemos o espírito de Alcha. O espírito da promessa feita a Abraão entra em nós. E Alcha é o descendente de Abraão. Quem tem o espírito de Alcha dele passa a ser a nação numerosa como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu. Então, independente se um judeu é descendente de Abraão ou não, se ele não aceitar, ele está mal na fita. Está condenado, Alcha. Que isso? Vai escutar Lucas, né? Na iluminação, essas coisas aí. Também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Alcha não pode morrer outra vez. Vamos lá para Gálatas capítulo 3, depois de Coríntios, mais para frente, antes de Efésios. Gálatas capítulo 3, e aí eu vou explicar um negócio para vocês lá em Hebreus 11. Gálatas capítulo 3. Vocês estão entendendo, irmãos? O negócio é sério. A cirurgia que o Eterno faz na imersão é seríssima. Vai fazer você uma filha de Abraão, independente de você ter sangue abraâmico ou não, vamos dizer assim. Independente de você ter essa linhagem. Por quê? Porque é um Adão contra o outro Adão. Não foi só os judeus que pecaram, não é para todos. Entendeu? Então, só que, independente de qualquer coisa, precisa de um pai para sustentar a promessa, sustentar. Entendeu? Então, quando Abraão foi sacrificar o filho dele, a fé entrou. Mas precisava de um sacrifício. Ele colocou um animal no lugar do filho. E se Isaac também não obedece? Ele não aceitasse deitar ali, para o holocausto ali? Se ele não aceitasse, tinha que obedecer, não tinha? Então, o que a gente vai ter que fazer? Obedecer. Ele não morreu? Isaac não morreu? Morreu. Morreu. Pela fé ele morreu. Aconteceu. Mas não foi um sacrifício no lugar dele? Então, nós vamos obedecer. Mas por que nós vamos receber a bênção? Porque ali, quando nós somos emergidos, e Alcha foi no nosso lugar. Então, nós vamos lá. Nós vamos fazer o papel de Isaac. Entendeu? Ter o mesmo exemplo de não seguir, de obedecer. E, com efeito, o sacrifício do cordeiro vem sobre nossa vida. Está lá em Hebreus 11. Mas vamos ler aqui. Gálatas 3, versículo 6. Diz assim: é o caso de Abraão que creu em Yahvé, e isso lhe foi imputado como justiça. O povo, na imersão de João Batista, já estava proclamando a justiça de Yahvé. E João Batista disse: não presumais de vós mesmos, achando que basta dizer que sois filhos de Abraão, porque em verdade vos digo que até destas pedras Yahvé pode suscitar filhos a Abraão. O pensamento de Paulo está de acordo com o de João ou não? Está de acordo. Então, é o caso de Abraão, que creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então ele creu. O que é esse creu? É a fé. Então essa fé dele foi imputada como justiça. Vamos lá. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Qual fé? A minha fé individual? Então todo mundo tem fé. O 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Yahvé havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Abraão foi evangelizado primeiro. Interessante. E lá houve uma morte, não houve, Isaac? Mas teve um que morreu no lugar dele, não teve? E o que acontece com nós hoje? Nós somos sepultados, mas tem um que foi no nosso. A mesma coisinha, é ou não é? Então é o evangelho que foi pronunciado a Abraão, veio para nós. Certo? Então está igualzinho.
todas as nações serão benditas em ti. O 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ele também é abençoado. Vamos lá. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Quem permaneceu? Só Yahshua. O 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de algo, porque o justo viverá. Aí o povo diz que o justo, irmão, bate na porta, ora, a porta vai abrir, o melhor emprego, promoção, melhor salário, casamento vai sair, irmão. O justo vive pela fé. Essa fé é a fé de Abraão. Eu não vou viver segundo a lei, eu vou viver segundo esta fé. Eu creio que eu sou um descendente de Abraão e pronto, acabou. A morte foi derrotada em nome de Yahshua Mashiach. Certo? O 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Espera aí. Moisés não era da época da lei, não? Ele não tinha fé, não? Mas ele está dizendo que a lei não é da fé. E aí, como é que fica? Davi não tinha fé? Tinha a lei da época do Davi. Então, a lei já existia. Mas não é que Davi matou Golias? Ele não tinha fé, não? Jairo não tinha fé? Não reviveu a filha dele? Aí vamos lá. O 13. O Mashiach nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Yahshua Mashiach, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito que Adão e Eva perderam. Então a bênção de Abraão vem até nós por meio de Yahshua Mashiach. Então o justo viverá da fé. A fé de Abraão que nos sustenta. Acabou. Não é minha fé, não. O Eterno tem uma promessa com Abraão. E aí eu pego a minha fé e creio num estudo desse aqui, ó. Pronto, aqui que eu vou crer, em Yahshua Mashiach. Certo? Aí vamos lá para o 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Yahshua Mashiach, e que pela fé nós recebamos o Espírito prometido. É o que está escrito, o Espírito prometido. E aqui a promessa do Espírito. E aí? Mediante a fé. O Espírito mediante a fé. Qual é o Espírito? Vocês vão saber, porque é importante tudo isso ficar claro para vocês. Parece ser canseiro, irmão, mas é só uma vez, tá bom? Esclarece de uma vez por toda, não. Você sabe o que vai acontecer ali. Tá bom? Não é a mesma coisa do sistema religioso. O 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. As promessas foram feitas a Abraão e é o 16. Para as suas descendentes. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não, ao seu descendente. Você quer ver como é ao seu descendente? Continua. A Escritura não diz: e aos seus descendentes, pois falando de muito, mas ao seu descendente, dá para entender que se trata de um só, isto é, Yahshua. Pronto, o Mashiach. Então a promessa foi feita ao seu descendente. Por quê? Porque ele é o Espírito prometido. Ele é a árvore da vida lá do Éden. Ele trouxe a vida e destruiu a morte. Está vendo como é o negócio? Por isso que o corpo do Mashiach é como um véu. Por isso que o corpo do Mashiach é uma sepultura para nós. Nós temos que ser sepultados juntamente com ele na sua morte. Nós vamos ser sepultados. Ao que nos diz mais? Ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, à sua posteridade, como que falando de muitos, mas de um só. Como é que fica nós agora na história? Se é só um. E é o Espírito dele que entrou e tomou o Espírito da morte que nos dominava. Quem tem Yahshua Mashiach tem a vida. E nós recebemos essa circuncisão, que é uma circuncisão não feita na carne, mas uma circuncisão do Mashiach. E isso aconteceu quando nós fomos sepultados juntamente com ele no batismo. Não na fé. Porque essa fé de morrer e ressuscitar é a de Abraão. Ninguém pode passar na frente de Deus. Certo?
Então já caiu por terra essa história de morrer e ser batizado com ele lá na cruz, lá pela fé. Já caiu por terra. Só aí você vê. Aí, continuando aqui, o 23, para adiantar para os irmãos. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Qual é essa fé, irmã? Que havia de se manifestar? Qual é a fé que havia de manifestar? Qual é a fé que nos tira de debaixo da lei? Nós estávamos debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. É porque em Alcha está se cumprindo com a honra para Abraão. Entende? Então, quando nós temos em Alcha, nós temos a fé de Abraão em nós. O 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir ao Mashiach, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Yahweh pela fé em Yahshua Mashiach. Então, todos sois filhos de Yahweh pela fé em Yahshua Mashiach. Essa fé em Yahshua Mashiach é a nossa fé individual. Essa aqui é a minha fé em Yahshua Mashiach. É a sua fé em Yahshua Mashiach. E o Eterno vai se encarregar de honrar os profetas, de honrar as profecias, de honrar o próprio filho dele, de honrar Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi. Está tudo ali, ó, promessas se cumprindo em Yahshua Mashiach. O 26, pois todos sois filhos de Yahweh pela fé em Yahshua Mashiach. O 27, porque todos quantos fostes batizados no Mashiach, já vos revestistes do Mashiach. Então morreu um e nasceu o outro Adão. Morre o primeiro Adão e nasce. Então nós vamos sepultar o primeiro Adão e nascer o 27 e o 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Yahshua Mashiach. Eu vou explicar. O 29. E se sois do Mashiach, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Certo? E em Gálatas 4:6 fala: e porque sois filhos, Yahweh enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba. Assim, que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, sois também herdeiro de Yahweh, por Yahshua Mashiach. Aqui eu encerro. Tudo bem, irmão? É difícil? É complicado? Demora bastante. Mas é isso. Pois no céu está o trono da justiça, o Eterno julgará multidões e línguas. Ergo minhas mãos, levanto os meus olhos, minha esperança está naquele que é a vida. Bendito o Cordeiro de Yahweh, bendito o Cordeiro de Yahweh, batam palmas vós, todos os povos, aclamem a Yahweh. Louvem aquele que está no trono, nos mais altos céus. Adoremos a sublime majestade que fez o céu e terra. Podemos entrar em sua presença por meio do véu. Yahshua é o seu corpo, é o véu.
mais véu. O seu corpo é o véu. Entremos por meio deste véu. Ele é o Cordeiro de Ial. Ele foi enviado para servir. Aleluia. Yahshua.